de alguma técnica, alguma função do Illustrator que quer ver? Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu fazer isso. Vocês estão vendo aí o Illustrator, né? Sim. Beleza. Olha, para mim, assim, né? A gente viu na última aula a questão das formas geométricas que estão aqui, a possibilidade de criação com essas formas. E eu tenho, é, eu penso muito assim que você conhecer o design, né, a partir da geometria das coisas, assim, vocês vão lembrar que na aula de desenho de observação, qualquer aula de desenho que vocês tiveram, a geometria é uma coisa constante, né? A gente desenha primeiro o esquema ali geométrico que você entende das formas, para depois partir para, né, para acabamento, luz, sombra, né? Vocês lembram disso, né, nas aulas de desenho? Aham. Portanto, olha, é legal, assim, não entra muito, entra, né? Porque não deixa de ser uma questão de ilustração que pode ser útil para você construir aí um elemento, uma estampa. Mas se você pensar, vocês sabem o que são pictogramas? Que é aqueles desenhos de banheiro, por exemplo, os ícones de sinalização. Se vocês repararem esses ícones e muitas formas que você vê constantemente, ela tem uma estrutura muito forte de geometria. E reza a lenda que quanto mais forte for essa construção, quer dizer, mais evidente for essa construção, mais fácil fica as pessoas entenderem aquela forma, né? No sentido de pregnância mesmo da forma, né? No sentido da força que aquele design vai fazer na comunicação com a pessoa, né? Então é legal a gente perceber que, né, a partir de um de uma de um elemento geométrico assim, se você tiver esse olhar apurado e ao mesmo tempo treinar essa questão, você consegue construir qualquer coisa, né? Por mais estranho que seja, assim, a geometria dentro do design tipo a possibilidade de você construir qualquer coisa se você dominar essa linguagem, né? Então, por exemplo, eu vou simular aqui um desenho enquanto eu falo, mas para mostrar o potencial que tem essa ideia da geometria na hora de você desenhar, na hora de você criar, enfim. Eu gosto muito de pensar nos designs, no design, né, nos elementos do meu design, usando essa ideia da geometria, né, por trás das coisas, justamente porque com essa teoria da geometria eu vou poder construir e criar qualquer coisa, né, a partir disso. Lógico que você tem uns níveis ali de representação, por exemplo, da realidade, vamos dizer assim, em que a geometria, ela, né, em algumas situações, ela fica mais superficial, né? A pessoa percebe, por exemplo, que o corpo humano, ele é cheio de formas geométricas na hora de construir. Mas quando você constrói, desenha, né, esse corpo humano usando a geometria, se ela não tiver, no caso, em perspectiva, né, fica muito mais fácil você criar essa estruturação, pensar nessa geometria das coisas que formam as outras coisas, né?
Então, quando a gente fala de ilustração geométrica, e daqui a pouco eu vou pesquisar e vou mostrar alguns exemplos, a gente está falando de uma estética em que fica evidente a construção dela a partir dessa geometria. Né? Estou mostrando aqui, eu não sei se vocês já entenderam em que eu quero chegar aqui nesse desenho que eu estou fazendo, mas eu estou tentando construir um rosto humano, usando somente as formas geométricas. Opa, peraí. Daqui a pouco vai fazer mais sentido, tá? Mas essa ideia que eu tô falando, ela é aplicada em vários momentos dentro do design, assim. Na hora de um desenhista, um quadrinista criar um personagem, não deixa de ser uma disciplina do design, né? Quando a gente pensa num personagem, por exemplo, de um quadrinho, de um desenho animado, enfim, a pessoa ali tem que usar teorias né, na construção do personagem em si, tanto na teoria da forma desse personagem, também aplicar design na questão do figurino desse personagem, por exemplo. A gente vai encontrar, assim, uma linguagem comum, a linguagem né, de que usa o software em várias funções, assim, em vários setores, né? Então eu acredito muito nesse intercâmbio de técnicas e de disciplinas, justamente porque eu acho que um designer, por exemplo, um designer que conhece ilustração, pode participar de diversos projetos, né? Projetos que vão ser de estamparia, por exemplo, que é o caso, né, de todos os exemplos que a gente tem criado, mas você também vai poder, né, participar de outros projetos, como por exemplo a construção de um personagem, um figurino, enfim, a gente tem muito mercado para esse tipo de trabalho e de ideia, assim, sabe? Mas eu estou colocando aqui essas formas meio bizarras. Vamos lá, aqui. Olha, eu criei um mapa aqui de geométrico de várias formas aqui. E eu acredito que vai sair aqui um design, né, a partir dessa formulação toda que eu criei aqui. Eu gosto quando eu faço esse tipo. Alguém vai falar alguma coisa? Eu gosto. Alô? Peraí. Eu gosto de quando eu crio esse tipo de ilustração. Tem alguém com o coronavírus espirrando aí. Tem alguém com o microfone ligado. Aí Coronavírus. eu gosto de usar, né, nesse tipo de criação que eu faço, não eu gosto tipo de duplicar essa ideia aqui para o lado, né? Deixo aqui um backupzinho da estrutura dessas formas que eu estou criando. E a partir né, do original aqui, eu vou mexer no original, mas sabendo que tem uma cópia dele aqui do lado. Para caso algo saia errado, alguma coisa aconteça, eu tenho o original ali para mexer. Então vamos lá, eu fiz uma estrutura, defini a estrutura desse desenho, e a gente sabe que há vários recursos aqui, ó, que vão facilitar a minha vida na hora de converter e de dar forma para essa geometria toda. Aqui, por exemplo, tá vendo que nesse quadrado que eu criei, eu quero que ele adapte a essa forma redonda aqui que eu defini com a esfera.
né, com a elipse. Aí eu sei que no Illustrator, por exemplo, se eu clico numa forma quadrada que eu tenho criado ou retangular, e nesse caso eu rodei ela, né, para ela ficar nesse formato de losango, né, eu clico direto nessa setinha aqui, ó, essa setinha não, essa bolinha, clico no objeto, aparece 4 bolinhas, ó, em cada uma das quinas. Eu clico uma segunda vez, opa, deixa eu voltar aqui, nessa bolinha e ela vai ficar escura enquanto as outras estão claras. E se eu puxar essa para dentro, ó, eu consigo arredondar somente essa quina, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui a estrutura ainda, né, que eu tô trabalhando aqui na boca aqui, por exemplo. E vou partir aqui, ó, para essa ideia aqui do nariz desse desenho que eu estou fazendo, tá? Aí eu posso partir aqui, por exemplo, já para ir dando um acabamento na ideia que eu quero produzir aqui. Ó, e depois, ó, eu vou fazer uma questão aqui de posicionar isso. E a gente sabe que o nariz tende a afinar para cima, né? Então eu estou mexendo diretamente nos pontos aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar essa ferramenta de seleção direta, que é a segunda seta que tem aqui do lado, e clicar numa dessas quinas, quer dizer, dos pontos, né, que formam esse objeto, clicar, segurar e arrastar, eu vou estar fazendo a modificação, o posicionamento somente desse ponto. Enquanto os outros, né, vão ficar tranquilos, né, tipo, vão ficar estáticos, quer dizer, os aqui de cima ficarem estáticos em relação aos de baixo que eu reposicionei. Então essa ferramenta de, de seleção direta, ela tem essa questão de você mover ou selecionar os pontos e não o objeto inteiro, né? Você vai reposicionar os pontos, nesse caso, onde você quer, e o objeto vai ficar estático. Aqui, no caso, eu quero fazer isso aqui. Opa, vou deixar ele aqui e aqui. Ó, é um trabalho de ilustração, né? Então, no caso aqui, eu estou criando uma solução que eu acredito que pode dar um resultado legal no final e baseado nessas formas gráficas. Então, ó, depois de todo aquele do posicionamento desses pontos aqui, eu posso começar a fazer um trabalho de soldagem, quer dizer, eu quero que algumas formas aqui, por exemplo, essas três, corresponde aqui ao centro, e as duas laterais aqui, que elas virem uma coisa só. Então, eu sabendo o Pathfinder daqui, ó, que é essa ferramenta de mesclagem de formas, ela fica disponível aqui, ó, nesse painel, nesse ícone de painel aqui, né, que abre essa caixa de diálogo. Ou se não tiver ali, você vem em janela e pede para Pathfinder aqui, que vai forçar a abrir essa caixinha aqui. Com os 3 elementos selecionados, ó, eu clico aqui, ó, mas ficou uma sobra aqui, mas eu vou deixar por enquanto assim. Ó, e o legal é você usar as referências dos pontos que estão disponíveis aqui, ó, dentro do trabalho, para você criar Opa, onde apareceu esse traço aqui, gente? Apareceu um traço rosa aí na tela de vocês? Sim. De onde veio esse traço? Nunca vi na vida. Tá, fica quietinho aí. Peraí.
Vai. Ah, tem como vocês interferirem? Que doideira, não sabia. Gente, por que você está desenhando aí? Por que vocês estão desenhando aqui em cima? Ah, já saiu, graças a Deus. Tá bom, senão eu ia ficar meio confuso aqui. Ó, eu tô soldando as formas que eu quero juntas, ó. Opa, peraí. Ó, tá vendo? Dessa bagunça toda aqui, ó, né? Eu comecei a tirar e organizar os elementos para gerar o desenho que eu quero, né? Para gerar a forma exata que eu quero aqui para poder, né, representar aqui o desenho, no caso, assim, né? Eu vou fazer um truque aqui, por exemplo. Olha, perceba o seguinte: para o estilo de boca que eu quero fazer, assim, com certeza, né, eu posso partir de um raciocínio assim um pouco complexo para inicialmente, né, para a pessoa que não entende dessa questão de que dá para a gente construir muita coisa a partir da contraforma, das interseções. O interessante dessas duas formas encontrando aqui é essa pontinha aqui, ó, da elipse que está dentro do retângulo. Como que eu faço para tirar somente essa ponta aqui dentro dessas dois objetos selecionados? Aqui no Pathfinder, ó, tem essa forma aqui que o próprio desenho dele, ó, essa ação, que o próprio desenho fala do que ele faz, ó. Ele vai pegar duas formas e destacar a interseção, o encontro deles, ó. Que é isso que eu quero. Então essa daqui, ó, eu giro, porque essa daqui vai ser tipo o lábio inferior aqui do meu desenho. Eu tenho a opção ainda de mexer ali nele, na curva dele. E no de cima, ó, eu vou fazer uma cópia aqui da esfera que eu coloquei aqui, porque ela pode ser útil. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que agora eu posso começar a trabalhar de uma maneira um pouco diferente aqui, ó, porque eu tenho que dar uma forma aqui, de, de fazer o lábio superior. E o lábio superior tem aquela, como é que chama? Meu Deus, esqueci, né? Aquela pontinha aqui que vai descer no caso aqui, né? Oi? Nossa, nunca ouvi falar. Não, Vai ficar sendo a pontinha da boca. vai ficar sendo a pontinha da boca. O que eu vou fazer aqui? Olha que legal, ó. Tá vendo a narina? Ela vai me servir de referência para me criar um ponto aqui dentro dessa forma, tá? Então, nessa forma que está aqui em cima, eu pego aqui o centro, desço até ele encostar aqui. E com a ferramenta caneta, em cima de uma forma pronta, eu consigo criar pontos, ó. Então, eu criei um ponto aqui, outro ponto aqui. E esse daqui, ó, eu pego com a ferramenta de seleção direta, pego esse ponto, clico e arrasto, ó. Olha que legal. Os dois ficam no mesmo lugar, porque eu vou tirar assim só essas. Daqui a pouco eu explico isso aqui. Mas viram o que eu fiz? Vou deixar uma cópia para vocês entenderem. Ó, se a gente interpretar os pontos desse desenho, ele não tinha. Ó, eu vou voltar ele ao estado original dele. Ele não tinha esses dois pontos. Eu criei eles para eles registrarem que essa curva ela teria esse auge aqui, né, dos dois lados. Quer dizer, esses dois pontos no mesmo lugar, assim, simetricamente falando, se a gente dividir ao meio esse objeto, tá? E aí, com esse ponto central aqui, eu abaixei somente ele, com essa ferramenta. Então, esses dois pontos garantiu que essa curva ficasse nesse lugar. E como eu estou falando de um
ponto que está dentro de uma curva, o legal é que ele dá um efeito, né, muito perfeito, assim, ó, de ondulação. Eu não preciso ficar consertando. Eu gosto de fazer esse recurso, assim, eu vou até mostrar aqui um pouco mais sobre isso, ó. Por quê? Eu sei que se eu criar um ponto numa curva, ele nasce como curva, tá vendo? Ele fica com esse magnetismo. E ao mesmo tempo ele obedece bem à forma. Tá vendo que os dois lados aqui, ó, ele, né, faz uma curva muito harmoniosa no meu trabalho. Justamente porque eu criei um ponto numa curva, né? E muitas vezes, por exemplo, olha, eu vou querer, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo aqui. É, eu vou querer que essa curva aqui, ó, permaneça a mesma, só que essa daqui, ó, ela vai fazer uma ondulação mais suave, não tão aguda aqui. Se eu apagar essa daqui simplesmente, olha, ele desce muito, né? Então, para me criar isso, às vezes é interessante eu criar um ponto antes e depois apagar esse, porque ele vai suavizar um pouco, ó. Eu até vou criar um pouco mais para cá. E na hora que eu apagar, ó, ele cria essa ondulação mais, quer dizer, eu tenho que criar ele aqui para ele ficar suave. E eu apago, olha, ele faz isso mais suave, né? O legal da gente dominar isso, quando criar, quando apagar os pontos, é justamente para você entender que isso vai facilitar muito o desenvolvimento da forma que você quer trabalhar no seu design, tá? Na sua criação. E aqui, por exemplo, eu quero uma marcação ali de queixo. Como é que eu faço para abrir essa esfera aqui, ó? Se eu der dois cliques nela, a gente já sabe que o Illustrator isola essa esfera em relação a todos os elementos, os outros elementos. Então, ó, por exemplo, se eu quero abrir essa elipse e deixar ela sem esse traço da parte superior aqui, ó, eu posso clicar aqui com o botão da seleção direta, clicar em um ponto, que é o ponto que eu quero apagar, e deletar. Aí ele vai abrir, ó, a elipse. Tá vendo? Aí, por exemplo, ó, eu não quero um queixo tão marcado assim. Quero menos marcado. Ou um lado assim, mais marcado e outro não tão marcado. Opa, deixa eu afastar aqui. Nossa Deus. Nossa, pera aí, gente. Opa, pera aí. Pronto. Eu gosto de fazer essas brincadeiras assim, de tanto qualquer relação de tamanho, eu defino a partir de outros elementos dentro do meu design. Por exemplo, eu achei essa boca um pouco curta demais, tá vendo? Então eu sei que a boca normalmente ela é mais larga que o nariz, né? Então eu vou puxar aqui, ó, a boca para o lado, mas segurando o Alt. Isso vai fazer com que essa alteração aconteça dos dois lados ao mesmo tempo. E vou encaixar ele aqui, ó, nessa interseção aqui, ó, da cabeça com essa esfera aqui que vai vir o olho, tá? Aí eu aumentei a boca em relação ao nariz, ó, ele ficou um pouco mais harmônico essa criação. A orelha eu já fiz uma gambiarra aqui, ó, gambiarra é ótimo, desculpa. Já fiz o efeito aqui de misturar, né, de soldar as formas aqui para a gente perder aquela esfera que estava aqui. Mas se você quer uma orelha mais detalhada, por exemplo, um segundo volume aqui, que vai representar essa, né,
a parte gordinha aqui da orelha, que eu tenho que estudar anatomia, que eu não sei o nome de nada do corpo humano, mas tudo bem. Ó, eu vou construir uma esfera, mas ao invés de ser redonda, eu já vou distorcer ela aqui ao ponto dela fazer o que eu, né, dela fazer essa forma, ó. E aí eu vou soldar aqui, ó, as duas. Ó, reparem o resultado. Tem uma quina aqui, pode me incomodar ou não. E olha como eu posso tirar essa quina sem perder a informação das curvas que estão aqui. Por exemplo, ó, se eu apagar aqui, ó, tá vendo que ele ajustou, deixou um pouco mais reto? Mas, por exemplo, eu quero essa curvinha aqui no final. Então eu crio um ponto aqui e apago esse. Opa. E olha como ele deixou essa curva melhor, ó. Vou voltar aqui, ó, pra gente fazer de novo, ó. Eu cliquei nos dois, essa outra forma, ela vai ter que repetir aqui, mas depois eu faço isso. Aí depois de ter feito isso, eu soldo tudo junto, certo? Tem uma quininha aqui meio estranha, eu posso vir aqui, clicar aqui, ó. E se eu apagar direto, percebam que olha como eu perdi aquela curvinha aqui embaixo. Mas se eu criar um ponto aqui, ó, em algum lugar aqui, ele vai dar uma segurança na hora de fazer a curva e deixar essa forminha aqui ainda. O que você aperta para criar o ponto, Marcelo? Eu venho com a caneta aqui, ó. A caneta, ela tanto cria pontos onde não tem, como também apaga os que tem, Ah, tá. tá? Por exemplo, eu sinto aqui que a orelha, ela ficou um pouco, para me deixar ela, assim, uma proporção melhor, tá faltando Diabano. o abano, exato. Tá faltando eu dar uma exagerada aqui, ó. E olha como é legal eu usar as formas, né? Eu gosto demais de usar a forma básica, essas elipses, por exemplo, qualquer uma das formas aqui para me auxiliar. E a gente acha que precisa exagerar, né, em muitas situações, e às vezes não é o caso, né? Deixa eu só ajustar aqui, ó. Ó, por exemplo, vamos ver o resultado aqui. Opa, eu fiz o contrário. Eu quero soldar aqui. E agora eu tiro essa daqui. Olha lá. Vamos reparar uma e outra orelha. Essa aqui tá bem mais legal agora, né? Pensando assim, não sei o estilo de desenho que eu quero, tal, mas pensando nisso, né? E o meu esforço aqui, que vocês estão percebendo, é usar o menos possível outras ferramentas e usar muito as formas básicas para construir isso. Outra questão também, por exemplo, tá vendo que aqui, ó, o queixo dele, o queixo, não, a mandíbula aqui, né? Ela ficou um pouco reta aqui, com uma quina aqui. Eu posso, né, ser muito burocrática aqui e criar uma esfera que vai me ajudar a fazer e tal, mas aqui eu vou economizar um pouco dessa ideia e vou mostrar o seguinte, ó. Se eu criar um ponto aqui, ó, por quê? Eu vou explicar um pouco isso aqui, ó. Essa parte daqui eu aprovei, essa linha reta que está vindo até aqui. Só aqui que me incomoda, porque está reto ainda, né? Então eu vou criar um ponto aqui, ó, de forma que ele salve essa linha reta e vou criar um outro aqui que também contenha essa informação aqui, deixar essa linha daqui até aqui reta. Só que esse ponto que está entre os dois, eu vou transformar ele em curva. Como que eu faço isso no Illustrator? Eu tenho que vir aqui, ó, na mesma caixinha da caneta, e se eu clicar e segurar, aparece essa aqui, ó, ferramenta ponto de ancoragem. Essa ferramenta faz com que eu clique em um objeto, arraste, e ele transforma ele em curva, tá vendo? Só que ficou feio, né? Tipo, porque ele cria uma curva a partir daquele ponto, mas até o outro ponto não tem uma harmonia, né? Não continua essa harmonia. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso apagar esse ponto aqui, ó, e aí você vai ver que perde a curva, né, no caso. Não é isso que eu quero.
eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse ponto aqui, eu vou criar mais um ponto aqui, perto desse que já estava criado. Vou criar outro aqui. E agora aqui eu apago esse e apago esse aqui, ó. Só que ele ainda está fora. Espera aí, eu posso trazer ele aqui também? Ele ajusta isso sozinho, tá? Mas eu queria fazer assim, ele ajustar sozinho e não funcionou. Mas só foi o caso que ele estava meio desalinhado aqui, ó, ao que eu imaginaria onde ele poderia estar. Olha que legal. A ferramenta Ctrl R, ela faz com que apareça uma régua aqui na interface do Illustrator. Se eu puxar uma linha dessa régua, aparece uma linha azul ou de outra cor, dependendo da configuração sua. Essa linha não aparece na impressão. Por que ela é útil? Ela é útil porque você viu que eu coloquei ela em um desses pontos? Então, esse ponto daqui, ó, da curva, eu vou trazer ele para dentro de forma com que essa linha aqui, ó, fique ajustada à linha. E daqui eu vou subir um pouquinho aqui, ó, no olho só para fazer essa curvinha aqui. E melhorou bastante. O Illustrator tem disso, assim, né? A gente consegue desenhar a forma que a gente quiser, como o CorelDRAW, né? Como qualquer programa vetorial. A gente cria a forma, dá a forma, né, ao desenho, da forma, a curva, da forma que a gente quiser. É como se fosse uma massinha, assim, sabe? A gente consegue construir qualquer coisa a partir dele, assim. Agora é o seguinte, para mim fazer esse outro lado daqui, eu não vou desenhar tudo de novo. Como o meu desenho está mais simétrico, quer dizer, de frente total, assim, né, basicamente um lado é igual o outro, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, na forma aqui da cabeça, aqui do queixo, da orelha. Vou criar um objeto bem no centro aqui, ó, dessa forma, que, ó, eu tenho que conferir se ele está no centro mesmo. Vou usar aqui o nariz como referência. Quer dizer, eu posso usar até ele mesmo, quer ver? Quando eu não estou conseguindo, porque ele está muito próximo, eu gosto de afastar bastante aqui, ó. Em algum momento ele vai aparecer aqui centro do objeto. Opa. Não, o centro é bem aqui. Mas eu quero ele perfeitinho ali, eu vou colocar ele nessa quina aqui. Beleza. Aí agora eu pego esse objeto que eu criei, que foi um retângulo que passou, ele cobriu a lateral que eu quero apagar do objeto, e vou selecionar o objeto em si. E aí, se eu clicar nessa ícone aqui do Pathfinder, ele corta o objeto. Então aquele retângulo que eu criei apaga esse lado do objeto. Aí agora eu vou fazer uma cópia dele aqui, arrastando com Shift e apertando o Alt, depois soltando o teclado, né? A gente já sabe fazer isso. Clico com o direito e aí eu quero espelhar esse objeto. Eu quero fazer com que essa parte daqui vire para cá. Então, para me fazer essa função, eu clico com o botão direito nesse objeto, venho em transformar e peço para refletir. Daí aparece essa caixinha de diálogo perguntando: você quer refletir na horizontal? Olha o desenho, o que ele faz? Ele faz, na verdade, ele de cima para baixo, né? E a gente quer na vertical, que é ele do lado para o outro, no lado direito ou esquerdo, né? Aí a gente clica aqui e OK. Aí ele, né, espelha o objeto. Aí eu uso aqui, ó, o ponto para ser minha medida, né, de que eu tenho que encostar esse nesse. Como tudo tá certinho, ó, deixa eu só ver se deu certinho mesmo, ó, a gente encaixa ele perfeitamente um em cima do outro, ó. Para conferir se deu certo mesmo, né, na hora que eu selecionar este e este com Shift, selecionar os dois ao mesmo tempo e pedir para soldá-los,
essa linha do centro tem que sumir. Ó, funcionou. A gente tem os dois lados idênticos, né? Beleza. Aqui o nariz, eu já ia fazer isso aqui mesmo, ó, que era o seguinte, isso daqui vai soldar com esse daqui, ó. Não tá lá assim, é um ícone da beleza, tá? Mas é só mesmo para mostrar assim a possibilidade que a gente tem de criação com essas formas. Eu estou fazendo aqui com a figura humana, mas né, isso vai se dar também. E daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos que eu tenho salvo aqui disso sendo feito para construir logos, né? Por exemplo, que é um lobo, que é um gorila, um urso, vários elementos orgânicos que dão para construir a partir dessa linguagem geométrica. E daí, né, o olho é uma coisa, né, à parte aqui, porque eu gosto de usar um exemplo aqui que eu acho muito óbvio, assim, mas que é legal, que é o seguinte, né? A gente tem a ideia de que é só você pensar lá no ícone de vários canais, muitos canais usam essa pegada, assim, né? Que é, por exemplo, na hora de construir o olho, construir ele a partir da interseção de duas esferas. Ó, eu quero isso aqui, ó, que está no meio dela. E nessa brincadeira, eu posso dar um estilo diferente para esse olho. Tá vendo um pouquinho que eu distorci aqui, ó, essa esfera de baixo? Olha o desenho que gera aqui, ó, né? Ó, e se eu distorcer mais essa daqui, ó, a outra também no caso, ó, olha o resultado que está gerando ali dessa interseção das duas formas. Eu gosto muito de observar isso, né? Quando eu estou desenhando a partir dessa linguagem mais geométrica, eu fico observando as, as contrasformas, as interseções, as formas que eu consigo a partir da ideia da fusão ou da interseção mesmo de vários objetos. Ó. Se eu clicar aqui agora, por exemplo, seleciono os dois e peço essa ferramenta aqui, que é para mostrar a interseção dos dois, ó. Eu tenho ali uma forma, às vezes, que eu teria um pouco mais de dificuldade para fazer com, né, com essa, né, perfeição de curva a partir somente da caneta aqui, ó. Porque a gente sabe que a caneta ela funciona assim também, ó. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu crio uma curva e aqui outra. Mas isso não quer dizer que a angulação está do jeito que você quer, às vezes você vai ter que mexer um pouco, enfim, para chegar num resultado que você esteja satisfeito. Esse daqui eu gostei demais, mas nada impede também, se você quiser, ó, começar a mexer nessas curvas aqui, ó, para gerar um resultado diferente, para mudar um pouco essa ideia aqui. Mas eu vou deixar ele assim, tá? E aqui, ó, por exemplo, eu vou voltar alguns passos só para me fazer outra coisa antes de pedir aquela interseção entre os pontos. Eu vou criar aqui, ó, vou copiar, colar aqui embaixo, quer dizer, um Ctrl B. Eu coloquei essa mesma forma aqui. Vou dar 2 cliques nela para travar ela. Vou pedir um ponto para ficar aqui e outro para ficar aqui, ó. E esse daqui eu vou trazer para cá. E aqui eu posso mudar um pouco aqui, ó. Porque eu quero fazer a pálpebra, né? Do olho aqui. Então eu já estou criando ele a partir da forma aqui, ó, para facilitar a minha vida. Aqui, isso aqui que está fora vai sair, porque o que me interessa aqui é esse encontro aqui, ó, entre todos os objetos que estão acontecendo aqui. Quando eu tenho um desenho, alguma forma mais complexa, cheio de elementos e ele está dialogando com outras formas, às vezes só essa aqui não é eficaz. Eu gosto de usar muito essa daqui, eu acho que eu cheguei a mostrar.
Porque o que ela faz? Eu posso selecionar tudo que eu queira, né? E olha que legal, ó. Eu vou com a ferramenta de seleção, clicar, segurar e arrastar de forma que eu pegue todos esses objetos que estão aqui. Só que incluiu esse daqui e esse daqui que eu não queiro, que eu não quero. Se eu segurar o Shift e fazer de novo, eu tiro a seleção que está aqui. E aí eu estou selecionado só esses elementos aqui. Ah, eu vou tirar esse também, ó, que eu quero só esses daqui. Com esses todos selecionados aqui, ó, eu venho aqui, ó, nessa ferramenta. Ela faz uma divisão de tudo que você está vendo lá. Tá? Só que, se você clicar aqui, ele vai entender que é uma coisa só. Só que se eu pedir ele para desagrupar com o botão direito e vir aqui ó, em desagrupar, eu quebro isso tudo e eu posso tirar o excesso, que eu não quero. Eu vou tirar isso, isso, isso e isso aqui. O que eu quero é isso. Ah, pode ser assim, ah, eu estou achando esse olho um pouco... eu posso achatar ele aqui um pouco. Enfim, a gente pode ir mexendo nele aqui, ó, até ficar satisfeito. Beleza. Estando satisfeito, aqui ficou também uma sobrinha dessa mistura toda que a gente fez aqui. Espera aí, vou apagar aqui também. Ó, a gente sabe que se a gente colocar aqui, e aí é que tá, assim, muitas vezes a gente desenha o olho e faz assim, né? Ó. Só que a gente tem que perceber o seguinte, a não ser que seja o estilo do seu desenho mesmo, né? A pálpebra aqui, ela tampa um pouco a íris do seu olho, né? Porque a função dela é justamente proteger, né, o seu olho. Então, ele entra um pouco aqui para dentro. Né? Então, um jeito certo de pensar o olho é isso. Se você fizer assim, ó, por exemplo, eu vou tirar essa ideia da pálpebra aqui. Parece que a pessoa está assustada, né? Você está regalando o olho. Eu gosto muito dessa ideia porque de criar expressão a partir desses... Opa, peraí. Ah, desenho. Ah, nem, cara. Minha ferramenta Zoom aqui, ela é muito louca. Para. Isso. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma animação, um desenho, por exemplo, ou uma ilustração em que eu quero, por exemplo, um rosto vai estar com o olho aberto, outro vai estar com o olho fechado, assim, ou com um olho mais, com uma expressão diferente. Organizando seu desenho dessa maneira, você consegue manipular os elementos aqui, ó, que você tem disponível, para criar uma outra expressão, né? Pensando que esse aqui vai ficar branco assim, ó, quer ver? Deixa eu só colocar ele aqui em cima para a gente perceber o que está acontecendo, ó. Uma expressão diferente que a gente conseguiu a partir da manipulação desse único elemento aqui, ó. E olha como a diferença, né, brutal, assim, principalmente quando a gente fala de rosto humano, a gente está muito habituado a interpretar a expressão das pessoas. Então a gente tem um vocabulário muito rico dentro da nossa memória visual, né? De como as pessoas se manifestam a partir das expressões. Então, pouca diferença aqui, você vai sentir uma outra personalidade. Só que eu tô achando esse olho muito flutuante aqui. Ele tinha que estar mais baixo aqui, ó. Se a gente for traçar uma ideia lógica, assim, né? Nessa linha da orelha estariam a sobrancelha. O olho nunca estaria tão grudado na sobrancelha. Então, por uma questão canônica, assim, eu vou descer um pouco aqui, tá? Vai sentir que ele vai se comportar melhor. Ó, aqui, ó, eu já vou fazer uma criação diferente um pouco, tá? Até para mostrar, explorar outras coisas, ó. Com a ferramenta caneta, eu vou usar como referência essa curva que a gente fez aqui, tá? Essa elipse que a gente criou aqui. Eu vou só trazer ela um pouco aqui para dentro, quer ver? Isso vai fazer com que ela distorça, né? Mas não tem problema. Vou usar essa referência para criar aqui uma linha
que vai simular a sobrancelha. Então, ó, se eu clico aqui, e clico aqui, e clico, seguro e arrasto, ó, eu estou definindo ali, ó, uma ideia da sobrancelha. Ó, eu vou usar as referências que estão aqui para me guiar. Ó, e depois que eu tirar isso aqui, ó, vai fazer um pouco mais de sentido. Aqui, depois também, com o tempo, eu vou abrir esse nariz, quer dizer, eu vou clicar, criar um ponto aqui, deletar, de forma que essa curva se abra, e eu nem preciso deixar essa linha chegando até lá em cima, eu posso deixar ela até um pouco mais embaixo aqui, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, ó, de ficar observando todos os elementos que eu tenho aqui na construção desse desenho, para chegar nesse resultado aqui, né? Eu acho legal porque aqui tá a receita do personagem, assim, né? Eu criei umas situações diferentes, assim, depois com o tempo, mas essa ilustração, então, ela tem uma estrutura. Se eu for construir um rosto feminino, por exemplo, eu posso partir dessas mesmas bases que eu estou aqui, mas ir criando situações diferentes, por exemplo, dar uma afinada aqui, né, na mandíbula aqui, ó, por exemplo, porque, opa, só um exemplo aqui, né, diminuir o nariz, aumentar a boca, enfim. A partir dessa estrutura geométrica, né, que está por trás desse desenho, a gente consegue avançar em outras interpretações dessas formas. Aqui eu vou juntar essas duas aqui, ó. A gente tem aqui relativamente pronto. Deixa eu só descer essa gata aqui. Beleza? E aqui, ó, por exemplo, ó, e eu gosto de criar essa estrutura, né, justamente porque ensina a gente algumas questões sobre desenho em si. Muita gente, na hora de criar um cabelo, tem dificuldade, que cria cabelo, assim, não como um elemento que acopla, que soma, e sim parece que é um capim na cena, assim, né? Não é, né? Pode ser que seu estilo de desenho seja para fazer um cabelo assim, né? Por exemplo, fazer só umas, aí tipo uma coisa meio dog funny, não sei a referência visual, né? Aí seu cabelo vai ser uns fiapos para cima, né? Não quer dizer que tá errado, mas o certo, assim, no sentido real do cabelo dentro de uma ilustração, é que ele é um bloco que vai somar a sua ao seu crânio aqui, né? Então, por exemplo, se o cabelo, por mais que o cabelo seja rente aqui, ó, ele cria um volume que ultrapassa essa forma aqui, né? A partir desse volume que ele cria, né? Você pode, né, pensar em várias situações. Por exemplo, meu cabelo, ele é aquele tipo de cabelo. Vou criar aqui uma situação assim. Eu vou usar a caneta agora, tá? Que não vai ter jeito. Por exemplo, aqui, vai vir aqui, que vai vir aqui. Pode entrar um pouco aqui. Na hora de desenhar aqui agora, eu estou usando todas as referências que estão presentes no meu desenho para fazer isso. Né? Eu dou uma olhada no outro lado, nas soluções que eu fui dando, ó, justamente para ela me guiar aqui na hora de fazer o outro, ó, lado. Ó, o cabelo é isso tudo aqui, ó, que eu fiz. Pelo menos a parte da frente dele, né? Só que eu tenho que tomar cuidado que, tá vendo que essa esfera aqui, ela entra aqui, ó. Então eu posso distorcer um pouco ela aqui, ó. Porque eu quero esse aqui, ó.
Opa. Ah, tá. Já sei. Esse elemento aqui, ele tá aberto aqui, tá vendo, ó? Vou até arrastar ele aqui, que esse é um erro, ó. Ele tá aberto. Apesar dele estar aqui, eu tinha que continuar a criação dele aqui. Por mais que eu faça uma gambiarra e ele passe aqui por dentro, ó. Por quê? Na hora que eu somar eles, ele não vai fazer uma emenda direta aqui, ó, e quebrar isso. Ó, esse aqui eu tenho que subir um pouco aqui, para ele não ficar tão... E aqui mudar um pouco aqui. E aqui, vou tirar um ponto que está mais aqui. Ele sozinho meio que ajusta. Ó. Vou colocar escuro aqui só pra gente ver. Aí eu sinto que isso aqui pode descer um pouco mais aqui, ó. Se a gente voltar aqui, ó. Olha como eu fiz dessa forma, né? Aí eu sei que depois eu tenho que ajustar esse daqui, já vou deixar ele aqui, ó. Esse é a construção do cabelo né, dessa figura que eu quero assim. Mas, né, nada impede que eu mude o penteado. Quando eu chego em algumas situações assim críticas, no sentido de que, né, eu posso avançar a partir daqui e perder essas questões, eu faço uma nova cópia dele aqui para continuar essa criação, enfim, continuar a criação de forma que eu não perca o raciocínio de alguma coisa que eu já tenha feito, que eu possa corrigir. Ó, se eu tirar essa informação aqui, ó, então, por exemplo, eu quero ele careca, mas com um pouquinho de cabelo aparecendo aqui nas laterais, aquela careca chama franciscana, acho que é, assim, tipo, o nome vulgar desse tipo de calvície. Mas, por exemplo, olha, se eu deixar ele aqui, ó, branco, vou deixar essas duas formas para trás, tá? E essa aqui para trás ainda, que vai para trás da cabeça. E ela vai ser preta, ó. Olha como eu criei uma situação totalmente diferente da outra, né? Tipo, a partir do mesmo desenho, assim, né? Da mesma ideia. Uma coisa que está incomodando aqui é essa falta do outro olho aqui, né? É muito fácil de resolver. Eu posso até pegar o nariz aqui junto para me auxiliar no posicionamento desse desenho, ó. Vou arrastar isso tudo junto para cá. Espera aí, dominó. Chega um pouquinho para cá. Isso. Opa, faltou a íris aqui. Arrasto, copio, colo aqui, espelho ele na vertical. Coloco esse ponto bem em cima aqui, ó, desse daqui, que eu sei que eles vão ficar no mesmo lugar, né? E tiro essa linha, esse nariz que está aqui, ó, para deixar essa questão que é interessante para esse desenho, que é ter uma linha que chega até a sobrancelha e outra que fique aqui mais pela metade. E aqui, ó, eu vou converter isso, a cor dele, para ser chapado de preto, ó. Tá, beleza. Deu para entender, né? Essa ideia que eu tô querendo passar para vocês, que o que a gente viu aqui, então, de forma geométrica, ela vai gerar essas questões abstratas do que eu pedi para vocês para serem feitas para a atividade do rapport geométrico, mas se a gente continuar usando e explorando as ferramentas geométricas, você vai conseguir construir qualquer coisa, e coisas até mais assim, menos elaboradas, como eu estou mostrando ali. Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero aqui construir uma ideia de uma flor, por exemplo, né? Eu quero uma pétala. Aí minha pétala pode ser, né, por exemplo,
a interseção entre esses dois pontos, essas duas esferas, né? Aí eu quero centralizar ela aqui. Aí eu já sei que, olha que legal isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, para a gente ver todos os elementos dessa questão que eu vou fazer aqui. Eu quero que essa pétala que eu criei, ela dê a volta aqui, ó, nessa forma, tá? E eu vou tentar fazer isso com aquela função do Ctrl D. Vocês lembram que o Ctrl D, ele repete uma ação? Para me criar essa ação, eu vou fazer primeiro o seguinte, ó. Eu vou, com a ferramenta, ó, se eu der um clique nesse elemento, não aparece a relação do ponto, do eixo de rotação desse objeto. Eu tenho como rodar ele aqui, mas ele tá vendo que ele roda a partir do centro do objeto? Né? Eu não quero que seja isso, no caso. Tem uma ferramenta aqui que é essa daqui, ó. E a ferramenta, deixa eu ver aparecer o nome dela, ferramenta girar, que é a tecla R do teclado. O que essa ferramenta faz? Ela sim aparece uma pontinha ali, ó, no centro do objeto, ó, tá vendo? Que aparece uma pontinha verde. Eu consigo, por exemplo, posicionar essa pontinha e falar assim, ó, meu objeto vai rodar a partir desse ponto. Então, se eu clicar e arrastar agora, tá vendo que ele está rodando a partir ali daquele ponto? Se eu segurar o Shift, ele vai rolar em ângulos retos, quer dizer, de 15 em 15 graus. Aí eu vou soltar ele aqui, ó, mas antes de soltar eu aperto o Alt. Então ele faz uma cópia desse objeto girando, rodando naquele eixo. Vou voltar aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Essa ferramenta, ela faz com que apareça esse pontinho aqui, ó, no meio do objeto e a gente consegue posicionar esse ponto de rotação para justamente rodar o objeto a partir daquele ponto definido. E aí, eu começo a rodar ele aqui, ó. Enquanto eu não soltar, ele não vem, né? A gente sabe que o Illustrator, ele vai te posicionando o que está acontecendo com o objeto, enquanto ele está nesse azul claro, ó. Ó, se você soltar ele aqui, ele vai ficar, né, com essa pré-visualização, vai marcando o que vai acontecer com essa ação. Se eu segurar Alt, né, no caso eu estava fazendo em ângulo reto, mas aqui pode ser só com Alt, ó. Se eu apertar Alt, ele copia esse objeto nessa ação de rodar. E se eu apertar Ctrl D, ele vai copiando essa ação e vai rodando o objeto e copiando ao mesmo tempo. Deu para entender o que eu fiz? Eu fiz isso aí na última aula, você me explicou mais ou menos. Ah, sim, massa. Deixa eu só voltar aqui e mostrar alguns truques que a gente pode usar, tá? Assim, truque depende do resultado do desenho que você quer, né? Eu gosto de fazer isso em ângulos retos. Por quê? Aqui, por exemplo, segurando Shift e Alt, ele vem em 15 graus para cá. E aí eu continuo aqui, tá? Por exemplo, vai dizer que, né, eu quero esses objetos que estão rodados aqui, ó. Vou selecionar todos eles. Eu quero eles nessa cor aqui, nesse tom de laranja. Eu vou até jogar eles para trás, para a gente deixar essa marcação do miolo aqui, né? Esse objeto, que é essa cor, no caso, eu vou até tirar a linha que forma ele aqui, tá? E aí, eu vou copiar ele e colar. E aí, se eu girar ele aqui, ó, segurando o Shift, ou quer dizer, espera aí. Então, o Shift faz com que ele caia no mesmo lugar. Eu quero, na verdade, que ele encaixe, essa cópia encaixe aonde tem vazio dele ali, ó. Quer dizer, nesses espaços aqui. E essa cópia eu vou colocar, por exemplo, um tom mais amarelado.
E aqui vai ser o meu miolo, né, por exemplo. Ah, tá, eu vou colocar ele aqui, amarelo também. É uma forma muito besta, muito, né, assim, muito simples, mas pensando nessa dinâmica dessa construção, a gente tem muita coisa, como por exemplo, ó, se a gente voltar aqui e analisar esse objeto que a gente tem criado aqui, ó, eu vou até fazer assim, eu vou pedir para ele dividir todos os objetos que estão aqui, e daí eu vou tirar essas formas aqui, porque o que me interessa é aquela menorzinha ali que gerou a partir do encontro de todos. Tá? E ao mesmo tempo a gente tem essas aqui também. Enfim, é essa infinidade de possibilidades que a gente vai gerando e de possibilidades a partir do domínio dessas formas, tá? E tem uma outra questão que eu gosto de reforçar também, que a gente tem a ferramenta texto no Illustrator, tá? É muito usado para a criação de estampa? Às vezes sim, porque tem muita estampa que são letterings, né? Que são estampas com texto, enfim. E vai exigir que a gente domine essa ferramenta, tá? Então eu vou falar um pouco dela e depois mostrar a função que eu quero. A ferramenta de texto aqui dentro do Illustrator, ela funciona de duas formas, tá? Que é, quando eu estou com essa ferramenta e dou um clique apenas, ó, esse texto que aparece, ele é considerado um texto artístico. O que é isso? É um texto que a gente pode, ó, com a ferramenta de seleção direta, aumentar, segurando o Shift, lógico, senão eu distorço meu texto e isso é um erro gráfico primário. Aí se eu segurar o Shift, eu vou ampliar ele, mantendo a proporção, certo? E ao mesmo tempo eu posso rodar ele aqui, ele vai funcionar quase que como um objeto, só que ele ainda é um texto, né? A gente consegue digitar aqui, tá? Vou voltar aqui. Ah, e uma coisa, o Illustrator, ele, quando eu dou um clique, por exemplo, para definir, né, o lugar do texto, ele aparece esse lorem ipsum. Alguém sabe o que é isso? Já ouviu falar dessa palavrinha aí? Lorem ipsum é um padrão de tipográfico, de texto, né? Que representa. Eu vou trocar nos miúdos, assim, é como se fosse um, um texto provisório, tá? O lorem ipsum as primeiras palavras do primeiro texto impresso, que foi um texto em latim, por Gutenberg, algo assim, do cara que inventou a impressão, né, a tipografia. Enfim, aí o primeiro texto é um texto em latim começa assim esse livro, tá? Com essas duas palavras. Então a gente tem dentro da cultura do design gráfico o lorem ipsum como esse texto que enche linguiça. Por exemplo, muitas vezes um livro, uma revista, o design dele acontece antes da pessoa receber o conteúdo de texto. Então, antes disso, o design ele pode ir criando a harmonia visual do texto, testando tipografias, usando o lorem ipsum para isso. Então, ó, a primeira forma de trabalhar com a ferramenta texto é essa. Eu clico uma vez e ele solta esse tipo de texto que obedece à relação de tamanho que eu vou colocar nele aqui. Caso eu arraste as quinas dele aqui, ó, com a ferramenta de seleção, para ampliar ele como qualquer objeto, tá? A segunda forma de trabalhar com a ferramenta texto é essa daqui. Eu pego a ferramenta texto e não clico e dou apenas um clique. Eu clico, seguro e arrasto. O que ele faz? Um texto parágrafo, tá? E aí, ó, tá
o trecho maior do Lorem Ipsum, que é o texto que enche linguiça, vamos dizer assim, tá? Esse texto aqui agora, por exemplo, se eu pegar a ferramenta que eu usei para ampliar esse texto daqui e querer ampliar, aumentar essa fonte, achar que isso não acontece. Por quê? Esse texto parágrafo, ele interpreta o box do texto e se adapta a esse box, a essa área que eu defini. Então, enquanto eu estou mexendo nele aqui para ele, tipo, imaginando que ele está ampliando, na verdade ele está ampliando o box e fazendo com que o texto se comporte diferente dentro desse, que ele se ajuste a esse box, tá? Então, a gente tem esse texto artístico, que é a partir de um clique, e tem esse texto aqui, ó, parágrafo. E tem algumas outras variações que são bem úteis. Alô? Alguém vai falar alguma coisa? Não, apertei sem querer. Ah, tá bom. Tem algumas outras formas, que é esse aqui, ó, texto tipo de área. Essa ferramenta faz com que o seu texto fique dentro de um objeto. O próprio ícone é uma representação disso. Por exemplo, eu tenho esse círculo aqui. Se eu clicar aqui, ó, com essa ferramenta dentro do círculo, opa, só inverter aqui, ó, ele joga o texto dentro daquele formato. Então, ele ainda se comporta como se fosse um parágrafo, se ajustando à forma. Mas agora não é uma forma reta, e sim uma forma que pode ser redonda, pode ser triangular, pode ser o rosto de uma pessoa, por exemplo, né? Que dá para fazer umas ilustrações muito massa. E tem essa outra daqui, ó, que é bem útil também, que é você escrever em um caminho. O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma linha curva aqui, ó. Vou deixar só em linhas aqui. E eu quero escrever um texto acompanhando essa linha. Então eu venho nessa ferramenta aqui, clico aqui na linha, ó. A linha some, opa, a linha some e fica só o texto. Isso aí só tem na tela. Não, no Core eu tenho também, bem parecido. Eu não entendi, Brenda. No Photoshop, não tem. Eu não sei se eu estou falando merda, mas eu acho que não tem. Ele tem o texto assim e parágrafo. Agora o texto, deixa eu só dar uma olhada rápida aqui no Photoshop. Que eu não uso muito texto dentro do Photoshop, a não ser que seja para entrar dentro de uma imagem, enfim. Diagramação eu sempre faço no Illustrator ou no InDesign. Então, peraí, deixa eu só pedir um novo documento aqui, só para me conferir. Peraí. Ai, abre qualquer coisa. Deixa eu abrir um trabalho que esteja aqui. Esse daqui. Ó, tem a ferramenta texto aqui, vocês estão vendo aí, né? Sim. Ó. Ele vai funcionar só mesmo assim. Ele tem um texto horizontal e o texto vertical, tá? Então, ele faz esse texto em linha reta, assim. E o legal do Photoshop é que ele cria o seu texto e o texto já é uma camada nova. Aí tá aqui o texto que eu estou clicando. Só que minha resolução está muito ruim nesse trabalho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei porque o texto não está aparecendo. Ah, tá aqui sim. Só que a resolução está muito ruim. E tá aqui. E a outra, na verdade, ele faz com que o seu texto fique na vertical.
Então, quando eu vou trabalhar com texto, normalmente eu gosto de usar mais esse software de diagramação. E daí eu quero mostrar o que, assim, eu estou Quando passando. você faz uma figura geométrica, tem como você vir com a ferramenta de texto e clicar dentro da figura geométrica e escrever dentro dela, que eu acho que ela fica sendo o limite. Mas eu nunca testei também, nunca precisei usar essa ferramenta. No Photoshop, né? Deixa eu ver aqui. Cria uma fórmula triangular. Pega a ferramenta texto. Ah, sim. É isso mesmo, Guilherme. Certinho. Ele entendeu que a forma e criou aqui dentro. Eu tive que criar a forma como se fosse um vetor. Na verdade, um vetor, né? Dá para tirar ele aqui e ficar só com texto. Que a forma está numa camada nova aqui. Eu não uso muito o texto dentro do Photoshop. Tem gente que consegue usar assim, fazer a diagramação de por exemplo, de uma peça gráfica toda dentro do Photoshop. Eu realmente não tenho esse processo. Eu gosto de trabalhar aqui e às vezes levar o texto lá para dentro do Illustrator, tá? A gente consegue, quer dizer, do Photoshop. Por exemplo, tá vendo esse texto aqui, ó, que eu fiz em curva? Ó, eu tenho a opção de clicar e arrastar ele aqui, ó, para dentro do Photoshop. E o legal é que ele vem como um objeto inteligente. Então ele está aqui dentro. Oi? Só, só arrastar. E o legal é esse aqui, ó. Que ele vem como um objeto linkado. Então, se tem algum erro no texto, alguma coisa que eu tenho que corrigir, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele abre ele sozinho no Illustrator. Quer ver? E aí, por exemplo, eu quero mudar o tipo de fonte dele. Aí você vai lá. Aí lembrando, né, que toda ferramenta que você trabalhar... Opa, peraí. Eu tenho que selecionar ele todo aqui, quer ver? Dois cliques, selecionou tudo. E aqui vai aparecer as opções de tipografia. Peraí. Caracteres. Aí, por exemplo, eu quero mudar a fonte. Aí vou lá, por exemplo, e escolho essa fonte aqui. Aí se eu der um Ctrl S, quer dizer, salvar isso aqui, ó, aí no Photoshop ele muda sozinho. Porque ele é um objeto inteligente, com link, né, vinculado. Deixa eu ver aqui. Mas eu fiz essa volta toda e mostrei um pouquinho da ferramenta texto, por quê? Deixa eu voltar ao desenho aqui. Aqui. Olha que legal. A gente tem N tipografias, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma nova texto aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Vou deixar aqui essas letras aqui, tá? E vou fazer o seguinte, vou deixar ela mais uma outra aqui afastada, vou colocar uma outra fonte aqui, por exemplo, essa daqui. E vou fazer uma outra aqui e vou colocar um outro tipo de fonte mais diferente ainda. Deixa eu ver. Essa daqui. Beleza. O que eu gosto de pensar assim? Né, isso aqui que eu vou passar assim, ele é ótimo para a gente desenvolver identidade visual, quando a identidade visual ela parte de letras, ou até mesmo você ficar atento
a todas as formas que a sua tipografia te sugere. Por quê? Enquanto o texto ele não está quebrado em curvas, quer dizer, ele ainda está editável, né? Eu consigo continuar digitando, por exemplo, eu não consigo fazer o que eu quero, tá? Mas se em algum momento, por exemplo, olha, eu gostei muito desse 9 aqui, ó, essa forma, vou colocar um 8 aqui, por exemplo, deixa eu ver, o 7, 5, aí vai, né? Mas o 9 aqui me interessou, essa curvinha que está aqui, ó. Então, por exemplo, toda tipografia que você tiver, ela vai te gerar formas que você pode usar no seu trabalho. Por exemplo, como eu disse, eu quero a forma desse 9 daqui, ó. Essa forma que está aqui, essa curva que está aqui, ó. Eu não sei para quê, mas eu posso querer ela para usar no meu desenho ou criar uma situação com ela. Então, por exemplo, se eu clicar com o botão direito em cima desse texto, vai aparecer ó, aqui, criar contornos. Aí esse meu texto já não é mais editável, ele foi convertido em curvas. Em algum momento, quem já trabalhou com design já teve esse problema, que mandou um texto aberto, aí a fonte não tem. Às vezes até o PowerPoint tem isso, né? De dar uma desconfigurada quando o computador que você está abrindo o projeto não tem a fonte que você usou. Normalmente, em alguns projetos, antes de mandar a versão final, é recomendado você fazer isso em todos os textos. Clicar e transformar ele em curva. Mas vamos lá. O que eu estou interessado agora é que todos esses elementos agora viram um objeto. Então eu posso pegar qualquer desenho, qualquer forma que está aqui disponível nessa fonte. Então imagino que eu tenho N fontes, muitas fontes, e tem até, eu vou ver se eu tenho alguma aqui, ó, quer ver? Deixa eu clicar assim. Tem até dentro dos bancos de tipografia, de fonte, tem fontes com desenho, fontes que são desenho. Aqui tem umas fontes arábicas, eu não sei usar ela, que tem umas formas interessantes também. Tem os ideogramas aqui, mas infelizmente eu também não sei trabalhar com elas. E aqui eu não tenho nenhuma que é desenho, tá? Mas na internet você vai achar vários dentro de um catálogo de fontes, por exemplo, fontes que são desenho mesmo, que são elementos de desenho que você pode usar. Mas aqui, voltando, então eu converti isso em curva, né, em contorno. Então qualquer elemento aqui eu posso usar. Para me fazer isso, eu clico mais uma vez e peço para desagrupar. Agora eu consigo pegar as formas independentes. Aí, como eu disse, às vezes eu quero essa curva aqui para me fazer alguma coisa. Então eu posso usar aquela lógica que eu já mostrei, né? Por exemplo, se eu criar uma forma aqui por cima dessa, clico, seguro. Eu clico nas duas, né? E peço aqui para cortar, eu já tirei a curva que eu quero. Aí a partir dela, por exemplo, refletir aqui, clicar aqui. Tá? Eu estou mostrando assim, uma viagem mesmo, assim, bem simplificada, mas mostrando o potencial que tem criativo em cima dessa linguagem de você entender que tudo isso aqui agora é desenho. Tudo isso aqui é alguma coisa que eu posso usar como forma para gerar alguma coisa. Por exemplo, aqui, se eu tirar essa parte de cá e fazer isso aqui, eu tenho isso aqui disponível. Pode ser que eu queira, né, fazer assim. Aí é um número 8 quase, né? Não precisava ter feito isso. Mas eu tenho isso aqui para poder usar de qualquer forma que eu quiser.
Então esse aqui agora é um traço, um desenho dentro do meu projeto. Né? Tem várias, né, possibilidades a partir disso. Deu para entender essa ideia que eu estou falando aqui? Então, aqui tem formas mais orgânicas, menos retas, enfim. Aí tem essas diversidades, essas possibilidades. No primeiro exemplo que eu dei no Illustrator, eu mostrei uma possibilidade muito boa, que é a possibilidade da gente, né, trabalhar em cima de vetorização de imagens, né? Por exemplo, é você redesenhar alguma coisa. E para isso, é um dos únicos momentos em que eu me recorro às camadas. Aquilo que no Photoshop a gente trabalha demais, as camadas, no Illustrator não tem tanta... Tem função, é muito importante, depende né, de como você trabalha com elas. Por exemplo, tem gente que gosta de colocar uma camada só com ilustração, a outra só com texto, a outra com elementos gráficos, a outra com a textura, enfim. E daí fica bem organizado. Só que o Illustrator, ele é mais tranquilo, como por exemplo, se eu criar aqui, ó, esse personagem vai estar usando uma faixa. Só que o cabelo tem que estar passando por cima da faixa, assim, não sei o motivo. Mas se tivesse numa camada, a gente iria pegar o cabelo, a camada do cabelo e colocar em cima da camada máscara, da camada da faixa. Mas aqui, ó, se a gente pegar os elementos que formam aqui o cabelo, clicar com o botão direito, organizar e enviar para frente, ó, a gente tem a lógica né, de organizar os objetos, a ordem dos objetos a partir de uma mesma camada. O Illustrator entende os objetos independentemente. Né? No Photoshop é diferente, ele entende as camadas. Ele não entende os objetos que... Ele pega uma camada e entende que tudo que está lá dentro é uma coisa só. E aqui não, aqui a gente tem a liberdade de cada objeto ser independente. Se a gente tiver criado dessa forma, né? Para esse estilo de resultado que a gente busca. E daí, né, o que eu estava falando é o seguinte, um dos momentos que eu mais uso a máscara é justamente para trazer um desenho que eu vou redesenhar, que pode ser uma fotografia, pode ser o seu desenho mesmo, né, fotografado, né, você fez um desenho à mão, fotografou e baixou no e-mail e quer colocar aqui dentro. Como é que a gente coloca uma imagem? A gente pode inserir a imagem ou, né, já que eu estou mostrando assim uma versão mais prática para se trabalhar, a gente pode pegar qualquer elemento aqui, por exemplo, essa foto. Ele vai perguntar alguma coisa da cor aqui, mas como a foto não vai ficar em evidência, eu vou deixar ela vir com qualquer forma, qualquer referência. Aqui está a minha foto que eu vou usar como referência. Aí eu gosto de aplicar uma transparência, né? Com essa foto selecionada, eu venho aqui no painel transparência e puxo um pouco a opacidade para deixar ela mais apagada. Essa camada que tem a foto eu vou trancar o cadeado para ela não correr o risco dela sair do lugar. E na camada de desenho, ou criando uma nova camada, é nessa camada em que eu vou usar aqui minha ferramenta para redesenhar. A mais usual é a ferramenta caneta. Mas se eu quiser fazer um trabalho de geometria aqui em cima, né, desse desenho, para tirar essa forma, né, depende do estilo que você quer trabalhar, você também vai ter essa possibilidade. Opa! Desisto. Vou fazer com a caneta mesmo. E aí a caneta tem aquelas
várias maneiras de trabalhar com ela, né? Você pode ir dando cliques secos, né? Sem arrastar, sem nada, de forma que defina o grosso do seu desenho, por exemplo. E depois vir com aquela ferramenta ponto de ancoragem para ir gerando as curvas do seu desenho, né? Lembrando que se eu continuar com a ferramenta ancoragem e continuar querendo editar a curva, ela deixa uma quina. Ela perde o magnetismo dos ângulos da curva. Se eu quero continuar editando, mas sem perder esse magnetismo, eu tenho que vir aqui ó, na ferramenta de seleção direta. E aí, se eu mexer aqui na curva, elas acompanham. Então tem isso, eu abro a minha curva com essa ferramenta de ponto de ancoragem. Espera aí que minha gatinha está gostando do calor do computador, mas está me atrapalhando. Eu abro aqui, por exemplo, ó, e se eu clicar aqui e continuar, ela quebra esse magnetismo. Então eu abro com essa ferramenta, só que para me continuar moldando sem perder esse magnetismo, eu uso a outra. E eu tenho sempre que ficar me lembrando assim, e é uma espécie de regra que todo objeto que eu desenhar aqui no Illustrator, o ideal é que ele seja um objeto independente, quer dizer, que ele, peraí, que ele começa aqui. Agora eu estou clicando, segurando e arrastando já para definir a curva. Ele comece e termine no mesmo lugar, que eu vou terminar aqui. Opa. Terminar aqui. Ó, ele é um objeto fechado, ele deu uma volta completa. Eu não vou fazer com tanta precisão aqui, porque eu acho que já mostrei isso em outro momento. E o legal também é que eu gosto de pensar assim. Às vezes aqui eu fico assim achando essa curva muito grossa, enfim. Mas pense o seguinte, um vetor você pode configurar a cor, a estrutura dele depois, porque agora o que importa é eu criar essa forma, né? Então eu não vou ficar incomodado ainda com a cor ou com a espessura do traçado. Eu vou ficar preocupado primeiramente aqui em definir essa forma. Olha que legal. Se eu clicar aqui, segurar e arrastar, ele faz essa curva. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que a curva vai lá para fora? Mas eu queria aqui uma quina. Porque se eu clicar aqui, ó, ele entende essa curva. Para me quebrar isso, ó, eu tenho que dar um outro clique aqui, ó. Tá vendo que aparece o ponto de ancoragem ali? Quer dizer, ele quebra esse magnetismo e faz com que apareça uma quina ali. Então, antes de prosseguir, eu dou um outro clique em cima aqui, caso eu queira uma quina no meu desenho, né? Enfim, bem gambiarrado, mas depois que a gente termina, a gente tira a foto e vai ficar o nosso desenho, a nossa forma lá disponível para a gente usar e configurar da forma que quiser, tá? E era isso mesmo que eu queria fazer hoje. Vocês vão ter até dia 15, né? Reforçando aí para me entregar essa atividade. E a ideia hoje era avançar um pouco. A Larissa falou que soubesse disso antes. O que eu falei que foi no início da aula, eu não prestei atenção, que eu não vi. Mas sim, tem muita, né, tem muita função no Illustrator, assim, é um programa também muito completo, assim como o Photoshop, né? Tem vários jeitos de fazer a mesma coisa, enfim, tem muita coisa para a gente descobrir lá.
E eu quis mostrar mais um pouquinho das ferramentas lá, que são úteis para desenho. Minha gata está aqui como sempre, deixa ela um pouco. E, e eu gostaria disso, né? Apesar da gente já ter feito a proposta que eu queria, a gente está fazendo a proposta que eu queria dentro do Illustrator, para quem quer avançar dentro do Illustrator, eu convido a continuar mexendo, né, em outras atividades e me reportando, né, a gente trocando ideia para a gente evoluir isso juntos, caso vocês queiram, tá? Que Illustrator, como eu disse, assim como o Photoshop, é infinito de possibilidades, tem muita coisa que a gente pode fazer dentro dele, tá bom? Então eu vou ficando por aqui hoje, pessoal. Gravei a aula também. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. E é isso. Boa noite. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queria falar antes de terminar? Beleza. Então tá. Não esqueçam antes de sair de clicar em Leave Meeting para você deixar a sala disponível, tá bom? Então boa noite, gente. Tchauzinho. Até mais.